Bora lá, pessoal, reagir aqui. Você vai ver que esse teólogo, né, ele nunca vai usar evangelho, porque não sabe, né, não conhece evangelho nem nada, né? Quando Deus cria Adão e Eva, ele também cria algo tão tentador pra começar a ter pecado. Nossa, ótima pergunta, tá? Muito boa pergunta, e repare que é uma pergunta bem objetiva, né? Mas nenhum deles vai dizer que o pai a ninguém tenta, né? E não pode ser tentado por ninguém, né? Então aí você já vê que esse Deus aí de quem eles estão falando não é o de Jesus, né? Será que eles vão falar? Vamos ver. Ele criou esse fruto proibido. Eu vou responder colocando uma outra pergunta pra introduzir a resposta. Parece até o Chaves, né? O Chaves fala assim, ó. Você não sabe que só o burro responde a pergunta contra a pergunta. Pior que é burro mesmo. O Chaves. Pior que é burro mesmo. Vamos lá para as escrituras. Engraçado que aqui nas escrituras diz o que eles estão fazendo, né? Ó, Tiago 1, do 12 ao 20. Ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado. Então assim, ó, lá no Jardim do Éden, a pergunta do rapaz lá, botou lá para ser tentado, por que Deus tá tentando as pessoas? Aqui, Jesus já responde, ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado. Então, né, não foi o pai de Jesus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Então já destrói, né? Porque o Deus da religião, gente, não é o pai de Jesus. Hebreus 2, do 14 ao 15. E visto como os filhos participaram da carne e do sangue, também ele participou, ele quem? Jesus, das mesmas coisas, da mesma condição humana, tá, gente? Pra vencer o diabo, Deus de Israel e tal. Em Gênesis 3, 21 ao 24, o demônio Deus de Israel fez roupas de peles com as quais vestiu Adão e a Eva, tá, gente? Então, o demônio Deus de Israel, ele fez essa roupa de pele. Então, olha só, em Gênesis 6, do 2 a 4, os filhos do demônio Deus de Israel viram que as filhas dos homens eram bonitas. Peraí, então já tinha gente na terra? Sim, foram os filhos que se fizeram carne, tá? Agora, Adão e Eva, eles não eram de pele e carne, tá? O Adão e Eva, eles não eram. Eles foram criados por esse Deus aqui, através desse namoro entre a humanidade, tá? E os filhos deles, que eram demônios, anjo caído. Eles eram feitos de quê? De barro, golem de pedra. Eles eram essas coisas horrorosas. Alguns dizem que Adão tinha escamas. O Deus de Israel, do Velho Testamento, ele não criou nada, tá? Ele criou a espécie dele. Gente, aí a gente vai ficar aqui 10 horas. João 8, 23, tá? Jesus disse, vocês são de baixo, eu sou de cima. Vocês são desse mundo, eu não sou desse mundo. Desse mundo não sou, tá? Então, os filhos se fizeram carne, eles eram de cima, mas eles se fizeram carne. Agora, esse povo são de baixo. Eles já são de baixo. Por quê? Porque eles foram feitos aqui. Os filhos do Deus de Israel entrou nas filhas dos homens. Então, fizeram eles aqui. Os filhos do pai não são daqui, tá? Não são daqui. São do alto, tá? Eles se fizeram carne. Por isso que no Velho Testamento não tem fé, não tem espiritualidade. Tudo do Velho Testamento é riqueza aqui desse mundo. Vou te dar as coisas, você vai ser próspero. Por isso que tudo no Velho Testamento é material. João 8, 42. Se Deus fosse vosso pai, se fosse, vocês amariam Jesus. Porque Jesus saiu dele. Jesus veio do próprio pai, do próprio Deus. Mas como eles não acreditam em Jesus, não acreditam em espiritualidade, só acreditam em riqueza material, coisas materiais desse mundo, né? O Deus deles não é o pai de Jesus. O Deus da religião não é o pai de Jesus, tá, gente? Eles usam Jesus. Eles usam Jesus pra tudo, mas eles não acreditam nem em Jesus, nem nas palavras de Jesus, nem nada. Tem sempre Jesus lá pendurado dentro da casa deles lá, né? Porque da casa do Deus deles, né? Que é a casa do Deus de Israel, né? Todos os templos religiosos é casa do Deus de Israel, tá, gente? Porque o pai de Jesus, ele não habita em templos feitos por mãos de homem, ele habita dentro de nós, mostrando que o lado da espiritualidade que eu falei pra vocês. Se você já tá com o espírito aí dentro de você, que vem do pai, você precisa ir em algum lugar, cara. Você precisa, se o pai já habita dentro de você, você precisa ir pra algum lugar, cara? Agora, Jesus chama eles de incrédulos, porque eles precisam ir pra casa do Deus de Israel, o Demiurgo. Eles acreditam no quê? Em Enoque, em algumas coisas do Enoque, tá? Que fala que ele foi pro céu. Mentira, tá? Ele não foi. Eles acreditam no Elias, que foi pro céu. Mentira, não foi. Eles acreditam até que Satanás foi no céu, cara, lá em Jó. Mentira, não foi. Porque se eles acreditassem em Jesus, eles usariam Jesus, onde ele mesmo diz, ninguém subiu ao céu, senão o que de lá desceu. Ele mesmo, eu mostrei aí que ele mesmo falou que veio do próprio Pai. Agora, Jesus tem que ser a propaganda deles, né? Mas Jesus tá lá, né? Sempre pendurado, né? Sempre pendurado lá na propaganda deles, né? Tem que ser a propaganda deles, porque foi ele que trouxe a verdade e quiseram esconder a verdade. Nada melhor do que esconder a verdade usando ele, né? Ué, faz lá a casa que ele falou que não é pra fazer, que o pai não habita, põe ele lá dentro lá e começa a pregar mentira. Pronto, você escondeu a verdade. É isso que os templos brasileiros e de todo o mundo, todas as religiões fazem, né?
dentro dos templos. Jesus ele fala que Satanás é mentiroso, que ele engana. Você sabe o que é uma mentira? Sabe o que é enganar? As pessoas não sabem nem o que é isso. Eles põem Jesus lá, tudo tal, dentro de uma casa que não é pra fazer, tudo tal, e mente engana. Gente, na época, foi pro brasileiro que Jesus disse que tem por pai o diabo? Não, né? Foi pra quem? Foi pra religiosidade, né? E a religiosidade adora o Satanás como um deus, porque tá escrito que Satanás é o deus desse mundo. Tem outra passagem que diz, o mundo jaz do maligno. Claro, todo mundo adorando o Deus de Israel. E engraçado, né? Que eles, até os rabinos falam isso pra eles. Que eles põem dentro da religiosidade deles o Deus do Velho Testamento. Satanás é o assassino desde o princípio. Você olha pro Velho Testamento, se tiver um Deus lá matando, é o desgraçado do Satanás mentiroso, tá? E o mundo adora ele.